Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Nietzsche para iniciantes. Dos mais profundos, enigmáticos e controversos filósofos de todo o cânone ocidental. Nietzsche foi de várias formas apropriado, difamado, venerado ou simplesmente mal entendido. Isso se deve em grande parte à relação espúria entre a sua irmã Elizabeth com o nazismo. E por sua culpa, a filosofia de Nietzsche recebeu injustamente a reputação de apoiar o nazismo. Embora o seu conceito de Übermensch, ou super-homem, ou mais apropriadamente, o além-homem, está mais próximo do homem ideal de Aristóteles, e muito distante do herói ariano glorificado. A relação dos escritos de Nietzsche, editada e alterada por Elizabeth, publicada logo após a morte dele, com o título de A Vontade de Poder, contribuiu muito para prejudicar a recepção do pensamento do autor no século XX. Apesar da reavaliação da compreensão dos círculos acadêmicos, pode demorar outras centenas de anos até que a filosofia dele seja amplamente apreciada por sua genialidade. Freud disse a respeito de Nietzsche que ele tinha um conhecimento de si mesmo mais penetrante que qualquer outro homem que jamais tenha vivido, ou provavelmente que ainda fosse viver. Filho de um pastor protestante, Nietzsche obteve o cargo de professor na Universidade da Basileia com apenas 24 anos. E 10 anos depois, más condições de saúde forçaram-no a recolher-se num estilo de vida solitário e errante, viajando pela Europa, ocasião em que se dedicou a escrever e a recuperar-se. Conseguiu, afinal, fama mundial durante aproximadamente os 10 últimos anos da sua vida. Provavelmente não ficou sabendo disto, uma vez que, em 1889, sofreu um colapso final e irreversível, permanecendo insano até a sua morte. Os escritos de Nietzsche são variados e abarcam diversos tópicos, da ética e religião à metafísica e epistemologia. Contudo, ele é mais conhecido por seu conceito de vontade de poder, ou vontade de potência. Influenciado até certa medida por Schopenhauer, embora sem tanta bagagem metafísica, Nietzsche viu um impulso fundamental do indivíduo como expressão da necessidade de dominar e controlar as forças externas que operam sobre ele. Como tal, o indivíduo de Nietzsche requer aquilo que os existencialistas lhe dariam mais tarde, a saber, o poder de ser dono do seu próprio destino. E a negação dessa pulsão, na visão de Nietzsche, é responsável pela existência de vários sistemas morais e, é claro, de instituições religiosas, todas tentando tolher e submeter a vontade do indivíduo. E foi devido talvez à influência de seu pai a ser profundamente e particularmente hostil ao cristianismo, que ele denominava em uma expressão famosa como moralidade de escravo. No cristianismo, Nietzsche via o ressentimento dos fracos em relação aos fortes, aqueles que fracassam em ter a coragem de dominar suas próprias paixões. A quem faltava, afinal, força interna de caráter. Buscavam vingança naqueles mais fortes que eles, mas não nessa vida, e sim em um outro mundo ficcional, onde algum outro poder, nomeadamente Deus, descarregaria vingança a seu favor. E ao contrário de Schopenhauer, Nietzsche não via a vontade de atingir o poder como algo contra o qual deveríamos lutar, mas sim perseguir e afirmar. Ela é, insiste o filósofo, a exuberância da primavera, a afirmação da vida, o dizer sim. No entanto, Nietzsche não defendia a dominância dos mais fortes sobre os fracos, como já se afirmou sobre ele, nem sugeria que o domínio da vontade de poder pertencesse a alguma elite especial, em virtude do nascimento, por exemplo. Em vez disso, ele descreveu, historicamente, como a dominação dos fortes resulta no que agora chamaríamos de progresso evolutivo dos
ser humano, o que segundo ele é uma necessidade vital. Todavia, o poder, conforme Nietzsche o entende, não se constitui de força física, mas sim psíquica. Os fortes são aqueles mais completos como seres humanos, que aprenderam a sublimar e controlar suas paixões e, sobretudo, canalizar a vontade de poder de forma criativa. E ao contrário do que a incompreensão popular leva a crer, Nietzsche não endossa a moralidade do mestre, sistemas morais próprios da aristocracia. Embora seja verdade que ele a considerava mais afirmadora da vida do que a moralidade do escravo, assim como é representada no cristianismo. Em vez disso, ele sustenta que os fortes têm um dever em relação aos menos afortunados. O homem de virtude também ajuda o desafortunado. No entanto, nunca por piedade, mas sim por ser instigado por um impulso que é gerado pelo excesso de poder. Se os mendigos recebessem esmola simplesmente por misericórdia, todos eles morreriam de fome. Quando se é altruísta, não é nunca por ética ou por moral, mas sim por manifestação do poder. Bem, é possível que você não concorde com isso. Mas caso concorde, gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. Deixe nos comentários. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!